Olá, pessoas. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre como criar variantes e o impacto disso no desenvolvimento de projetos. As variantes são elementos que estão dentro de componentes, e os componentes são objetos que são reutilizáveis em projetos de uma maneira consistente. Cada componente pode ser único ou possuir mais de uma variante. E isso possibilita, de uma maneira inteligente, o agrupamento de múltiplos componentes em um único conjunto de elementos, que agrupa e compartilha características semelhantes em combinações diferentes. Gostaria também de lembrar que esse vídeo é feito a partir de um modelo que foi compartilhado pelo Figma Decal. Vamos lá, então. Para utilizar a funcionalidade do sistema de criação de componentes, basta você selecionar o objeto que você quer fazer, pode ser ele um frame ou qualquer objeto, e você clica na opção do menu superior bem central, criar componente. Isso gera para você um componente específico com os mesmos objetos que estavam sendo utilizados, de forma que você consegue instanciar esse componente. Mas hoje nós vamos aprender uma nova funcionalidade. Eu vou deixar um vídeo sobre o que são componentes, caso você tenha curiosidade. Vamos falar então sobre a particularidade da variante. Nesse exemplo, nós vamos criar 3 variantes do mesmo componente para utilizá-lo em determinadas situações, para expressar uma funcionalidade dentro de um sistema. Você pode personalizar o seu componente da maneira que você quiser. Se você estiver fazendo laboratório, lembra você para também renomear o seu componente e colocá-lo com o número da linha que você está fazendo o exercício. Assim você vai ficar mais fácil de você encontrá-lo durante o seu exercício na hora de utilizar os componentes. Vamos fazer este modelo aqui. Vejo que ele possui uma borda, além do preenchimento da forma. Vou colocá-la antes de gerar os outros variantes. Isso vai ajudar porque todas as novas variações vão também trazer em si os elementos iniciais para que você possa personalizar. Então, vou primeiro mudar a borda aqui, botar uma borda preta. Pronto. E agora eu vou criar um novo variante. Para isso é muito fácil. Basta você vir no canto direito, no menu de Design, e selecionar na opção mais um componente. Aqui, ó. Ele cria imediatamente um novo elemento, ou uma variante, onde você tem a variante padrão, que tem as primeiras informações que são dadas como base, que foram baseadas nesse elemento, nesse primeiro componente, e a variante. Esses são os elementos que compõem o seu componente, que são as variantes que compõem o seu componente. E é a partir deles que nós vamos fazer detalhes que vão diversificar as variantes. Então, eu vou fazer primeiro o quê? Eu vou criar mais um. Pode ser tanto aqui, na variante. Se eu marco ele, eu posso criar mais uma variante. Basta selecionar aqui, nova variante. Ou eu posso utilizar esse botão roxo aqui com um mais. Ele vai criar mais uma variante. Veja que já aparece para colocar o nome da variante aqui. Antes de nomeá-las, eu vou colocar elas com o modelo que eu quero utilizar. Então, o primeiro vou manter o vermelho. O segundo, eu vou preencher com a cor azul, usando aqui conta-gotas. E o terceiro, basta selecioná-lo antes, eu vou preencher
com a cor verde. Voltei a criar a mensagem para popular as informações dos meus banners. Então, esse aqui vai ser uma mensagem de erro, onde eu vou dizer que o usuário não foi encontrado. Outra informação, que pode ser aviso. Haverá uma manutenção no sistema. Em 30 minutos. Ou uma mensagem de acerto. Sucesso. A transação foi concluída. Agora eu vou renomear cada um destes elementos aqui para representar a categoria que ele faz parte. Então, o primeiro é o erro, o segundo é a informação e o terceiro é a mensagem de sucesso. Aqui tem um truque. Se você quiser marcar todos, você pode só utilizar onde já está a variante, mesmo sem ter colocado selecionado, eu posso utilizar o próprio ponto que ele representa para trocar o nome dele. Então, eu posso colocar aqui sucesso. Será importante em outras situações, como eu vou mostrar. Vou também trocar o nome da propriedade. É importante porque todas as informações que eu coloco são uma ajuda para que todas as pessoas que utilizarem os componentes entendam o que se trata. Uma maneira boa de dizer que são um banner do tipo erro, tipo info, tipo sucesso. Então eu vou indicar aqui que este componente tem variantes com propriedades do tipo, de valores que se relacionam ao tipo que ele representa. Tá certo? Feito isso, basta utilizar, eu tenho já aqui os meus componentes com informações de cada um, cada um trata, e também o nome deles. Agora, eu posso utilizar eles em qualquer momento. Mas como eu vou fazer isso? Então, nesse ponto aqui, eu quero trazer um desses componentes para cá. Para utilizar os componentes de maneira simples, basta que você abra a aba de recursos, que está aqui. Ela vai mostrar todos os componentes que foram criados no documento ou compartilhados por bibliotecas às quais você tem acesso. Vejam, aqui eu tenho 2 componentes locais e este documento não está fazendo referência a nenhuma biblioteca. Eu sei que este é o meu banner porque eu numerei ele como banner 1. E assim vocês farão também no seu, colocando o número da sua linha. Agora eu vou só arrastar ele para cá. Vejam, eu posso organizá-lo e aqui no canto direito eu tenho as informações para alterar durante a utilização essa instância. Vejam, eu estou fazendo uma nova instância daquela variante, que faz parte daquele recurso que eu fiz. Se eu fizer alguma mudança lá, isso também refletirá nessa variante aqui. Então, eu vou trocar para informação aqui. E vamos dizer que neste componente aqui, eu senti que o contraste está pouco. Eu posso voltar aqui no onde está a minha componente, e se eu alterar a cor da minha componente, escurecendo um pouco, por exemplo, bem melhor.
Isso vai se refletir em todas as instâncias dessa variante. Legal, né? Agora eu vou aumentar a dificuldade. Eu vou utilizar neste laboratório que está disponível no nosso curso, existe uma outra prática. Nós vamos pegar componentes já criados e vamos trabalhar a nomenclatura deles, de suas variantes. Em alguns sistemas, é muito comum você utilizar um mesmo componente para diversas situações no seu projeto. Então, vamos pensar neste exercício aqui, nós temos um componente que trabalha o quê? Ele trabalha a edição e a seleção. É um componente que ele é um conjunto de entrada de dados. Então, você pode fazer a entrada de dados via uma caixa de texto, onde você entra o texto, ou uma caixa de seleção, onde os itens são apresentados e um deles você escolhe. Mesmo assim, além desses dois tipos de modo de utilização, eu tenho um estado onde essas caixas de texto podem estar dentro do sistema que eu estou desenvolvendo. Então, eu posso ter uma situação onde essa caixa está normalmente colocada, ou quando eu seleciono, né, trago o foco do sistema para a caixa de texto, quando preencho, quando tem alguma mensagem de invalidação do texto que eu digitei ou do item que eu selecionei, ou até mesmo se for uma situação de confirmação, de escolha, ou essa caixa de texto em algumas situações, em algumas módulos do sistema, algumas apresentações, algumas telas, ela pode estar desativada. Vejam que quando eu escolho esse componente de entrada de dados, ele vai me mostrar que ele tem uma propriedade e tem todas as propriedades estão com o mesmo valor. Se eu for olhar na componente, eu vou ver que cada um dos elementos tem o mesmo valor. E isso impossibilita a sua utilização. Nesse exemplo, nós vamos nomear os elementos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, inicialmente, todas as caixas de texto de edição. Eu vou marcá-las do primeiro até o último. Tem mais um? Tem. Aqui, pronto. Eles têm uma propriedade. Só que antes de mexer na propriedade, eu vou dar um nome para ela. Essa primeira propriedade é a propriedade de modo. Modo edição, modo seleção. E agora, ao selecionar os itens, eu posso trocar esse nome para edição. E se eu selecionar os outros todos, se eu marcar aqui, vocês vão ver, ó, eu tenho dois modos, um de edição e tem um truque aqui, ó. Todos os que sobraram são de seleção, então eu posso apenas alterar aqui, ó. Isso vai fazer com que no canto direito eu já criei a primeira propriedade. Vejam aqui. Então eu tenho elementos que são de seleção e outros de edição. Porém, além disso, eu ainda tenho uma outra situação, que é o estado que estes elementos se encontram dentro do meu protótipo. Para isso, eu preciso primeiro adicionar uma nova propriedade, onde eu vou indicar que existem estados diferentes para cada uma das variantes. A partir daí, estado. A partir daqui, então, eles estão todos marcados como default, e eu vou, ao selecionar, indicar qual é
o estado que ele está naquele momento. Esse é o padrão. O próximo é o foco. Preenchido. Quase acabando. Erro. Sucesso. Vejam, ainda existem valores que estão em conflitos, mas ao marcar este, vocês verão que não existe mais nenhum problema, porque o último, que é default, já seria um outro nome, né? Mas eu vou botar como desativado. Pronto. A partir daqui, eu posso utilizar, então, esse componente de entrada de dados, né? Vejam que também é possível, além de tudo, colocar uma descrição sobre do que se trata esse componente dentro do sistema, inclusive um link para uma outra página onde tem uma documentação mais completa, explicando por que este componente está sendo utilizado no projeto. Isso é muito importante. Lembrando que cada componente tem uma função, ou mesmo que estética, dentro do sistema. E é importante que as pessoas, tanto os usuários, quanto as que estão testando o sistema, quanto os programadores, entendam o porquê que ele existe e por que cada uma desses estados estão sendo criados. Você deve criar coisas que têm sentido e não apenas estético, né? Eles têm um objetivo. Estando isso pronto, lembre-se também de colocar um nome no seu componente, para que depois você encontre o número da sua linha e pronto. Agora é só utilizar. Vejam, nesse exemplo aqui, eu coloquei duas situações onde você vai colocar o elemento. Lembra onde é que está? Aqui em Access. Basta você marcar, está aqui a entrada de dados 1, e você pode colocar o seu elemento aqui e o outro aqui. E a partir daí você pode colocar o que eu quero. Esse aqui é o modo seleção e ele está desativado. Enquanto esse aqui é o modo de edição e ele está preenchido. E assim eu consigo utilizar os elementos da maneira que as funções estão sendo bem desenvolvidas dentro do projeto. Eu vou deixar um card aqui também, caso você queira ver um pouco mais, uma explicação mais detalhada sobre variantes. Por hoje é isso, até o próximo vídeo, um abraço.